Olá pessoal, tudo bom? Então, nós vamos agora iniciar o tema, o capítulo 7, tá? Tendências evolutivas nos grupos dos animais. Terminamos então o conteúdo que fala sobre as plantas e vamos iniciar então o nosso capítulo 7, falando sobre os grupos dos animais. Primeiro então, nós vamos conhecer as características evolutivas que tornam então os animais parentes, tá? Que tornam eles próximos uns dos outros, os grupos uns dos outros, certo? Então, primeiramente, nós vamos ver o parentesco evolutivo entre os principais grupos dos animais nesta aula, tá? E na próxima aula, então, nós vamos falar sobre os sistemas corporais dos animais. Caso fique longo, então nós iremos ver, eu dividi mais em mais uma outra aula, tá bom? Então, nós vamos falar, então, sobre esses grupos de animais. Então, aula de 16, parentesco evolutivo entre os principais grupos de animais. Então, nos grupos de animais, nós temos dos principais, são cerca de 32 filos, tá? 32 a 35 filos conhecidos, mas os principais, os mais conhecidos, são 9, tá? Poríferos, quinidários, platelmintos, nematelmintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e os cordados, tá? Quem são os poríferos? São as esponjas do mar. Tá? Quem são os quinidários? São, por exemplo, as águas-vivas. Quem são os platelmintos? São os vermes de corpo achatado, tá? Que são, por exemplo, a tênia, a planária. Os vermes de corpo cilíndrico, os nematódeos, tá? São as lombrigas, tá? Os ascaris lumbricoides, que geralmente, num quadro mais avançado, eles causam obstrução no intestino humano, certo? Moluscos, quem são os moluscos? São os polvos, as lulas, os caracóis, caramujos, são também as lesmas, certo? São as ostras. Os anelídeos são, por exemplo, as minhocas, certo? Os artrópodes, por exemplo, são as aranhas, são os escorpiões, os gafanhotos, como nesse caso aí mostrado. Os equinodermos são as estrelas do mar, são os ouriços do mar, pepino do mar, lírios do mar, bolachas da praia, etc. Aí temos os cordados. Quem são os cordados? São os principais grupos de animais vertebrados, conhecidos como vertebrados também, certo? São as aves, os anfíbios, os répteis, os mamíferos, tá? E os peixes. Então vamos lá. Então vamos falar então do parentesco evolutivo desses grupos de animais, tá? Como vocês viram no slide anterior, na imagem anterior, nós temos então aí uma árvore filogenética aí, nós temos um cladograma, no qual nós temos aí então uma radiciação aí, uma diferenciação dos grupos de animais aí ao longo do tempo, tá? Então, todos os grupos de animais conhecidos hoje, eles descendem do único ser vivo, tá? Falando evolutivamente. Então, a hipótese mais aceita é que todos os animais eles descendem de protozoários coanoflagelados coloniais, tá? Então, que todos os animais eles descendem então de um único ser vivo, um protozoário coanoflagelado, em que as suas células elas vivem em colônia, tá? Formando colônia. Cada célula é um único indivíduo, mas que elas vivem juntas, trabalhando um único propósito, que é continuar vivo e dar continuidade à vida, certo? Essas células elas são flageladas, contêm flagelos, que servem como sensores para o ambiente, tá? Essas células elas estão presentes também nos poríferos e também nos quinidários, se não me engano, tá? Elas têm sensores nesses flagelos, e esses flagelos vão ser utilizados de forma sensorial como adaptação à proteção do seu corpo, do seu organismo, que é a própria célula.
Então, todos os animais hoje existentes, a hipótese mais aceita é que eles descendem desse grupo de seres vivos coloniais, certo? A partir desse ser vivo quando flagelado, descenderam então os demais grupos de seres vivos. Qual foram os grupos de seres vivos? Uma linhagem, ela passou então a formar o grupo que nós chamamos dos poríferos e outros dos demais grupos de hoje, tá? Então, que são chamados os animais diblásticos, tá? E animais triblásticos, certo? Sim, os poríferos, eles não contêm tecidos diferenciados, tá? Não possuem, eles têm sim grupos de células, mas não possuem tecidos organizados, certo? Sem tecidos diferenciados aí sobre os poríferos. Já os que possuem tecidos diferenciados com tecidos diferenciados, nós temos os quinidários, que são os únicos seres diblásticos, e os demais grupos de seres vivos que são triblásticos. O que significa dizer que eles são diblásticos? De E2, como vocês sabem, que eles contêm, então, no caso, 2 folhetos germinativos durante o seu desenvolvimento embrionário, certo? E esses 2 folhetos embrionários, germinativos, eles vão, então, dar origem a 2 tecidos. Quais são esses 2 tecidos? A ectoderma e a endoderma, certo? Um tecido que reveste o seu corpo por fora, ectoderma, e outro tecido que reveste o seu corpo interiormente, que é a endoderma. Então, os únicos seres diblásticos que contêm somente 2 tecidos são os quinidários. Os poríferos, eles não contêm tecidos diferenciados. E quais são os seres vivos que contêm, então, que são triblásticos, que contêm a ectoderma, a mesoderma e a endoderma. São os demais grupos de seres vivos, tirando então os poríferos e quinidários, tá? Então, nós temos aí triblásticos nessa ramificação acima do nome triblásticos, está destacado aí nesse quadrinho, nesse retângulo em vermelho. Então, nós temos aí então os platelmintos, os nematelmintos, os moluscos, os anelídeos, artrópodes, equinodermos, codardos. Todos esses contêm os 3 tecidos, a ectoderma, a mesoderma e a endoderma, certo? Somente os quinidários que vão ser, então, diblásticos, certo? Então, quanto à simetria, tá? Quanto à simetria corporal dos seres vivos, nós podemos dizer que tem os seres vivos bilateral, certo? E os seres radial, tá bom? Nós temos como seres bilaterais todos os demais seres vivos, né? Retirando então as espécies de poríferos, né? Quinidários também, e algumas outras quinidários e algumas espécies de esponjas. Também radial nós podemos ter também a estrela do mar, alguns grupos de equinodermos, algumas classes de equinodermos, como as estrelas do mar, os ouriços do mar. Já os pepinos do mar não, mas as estrelas do mar e os ouriços do mar, eles são de simetria radial. A simetria radial, ela é uma simetria em que o seu corpo pode ser dividido em várias partes, assim como uma pizza, tá? Uma pizza em que você divide em 8 partes iguais, tá? E é isso. Então, a simetria bilateral somente vai ser dividida 2 partes iguais, tá? Uma parte direita e a outra esquerda, certo? Como o nosso corpo. O nosso corpo, se ele for dividido longitudinalmente, desde a cabeça até os pés, até o nosso abdômen, nossa cintura pélvica, então ele vai ser dividido em 2 partes exatamente iguais, certo? Não estou falando dos órgãos internos, mas sim da estrutura corporal, estrutura por fora. Então, simetria bilateral divide em 2 partes. Simetria radial, o corpo pode ser dividido em muitas partes iguais, tá? Como a estrela do mar, como o ouriço do mar, que se dividirem, ele pode ser dividido em 5, 6 partes iguais. Agora falando de animais protostômios e animais deuterostômios, né?
o que é isso? O que são protostômios e deuterostômios? Porque durante o nosso desenvolvimento embrionário, eu digo sempre o nosso, mas também de todos os animais, certo? Tem um momento em que vai ocorrer a formação do nosso sistema digestório, tá? Bem no início, tá? Que é na fase de gastrulação, certo? A gastrulação quer dizer realmente, gastro quer dizer formação, indivíduo que está em formação do sistema digestório. Muitas vezes, em muitos animais, ocorre a formação, então, como são chamados de protostômios, tá? Essa gástrula, que é essa estrutura aqui, ela vai ter, então, uma cavidade interna, que é chamada de arquêntero. Esse arquêntero, ele se comunica com o meio externo por um poro chamado blastóporo, tá? Esse blastóporo, então, ele vai dar origem, então, ou à boca, primeiramente, ou o ânus, tá? Daí, então, os nomes protostômios e deuterostômios. Protos quer dizer primeiro, e tômios, protostômios, os tômios quer dizer, então, boca, tá? Então, protos, primeiro, a boca, tá? Protostômio quer dizer primeiro, origina primeiro a boca, que são nos organismos, que são os anelídeos, os moluscos e artrópodes, que originam primeiramente a boca, certo? E animais deuterostômios, que quer dizer segundo ou depois, então, segundo a boca, tá? Então, depois origina a boca, certo? Então, primeiro nos deuterostômios origina depois a boca, certo? O que quer dizer isso? Porque nos organismos protostômios origina primeiramente a boca e depois o ânus. Ocorre a formação primeiramente da boca e depois a formação do ânus. E já nos deuterostômios, não. Deuterostômios, que são os equinodermos e cordados, no nosso caso, nós somos deuterostômios, tá? Vai ocorrer primeiramente a formação do ânus e depois que ocorre, então, a formação da boca, certo? Então, quais seriam, então, os organismos protostômios, como falamos? Então, nós temos aí os protostômios, são quem? Nematódios, moluscos, anelídeos e artrópodes, tá? No slide anterior não identifica os nematódios como protostômios, mas eles são protostômios sim. Então, nematódios, moluscos, anelídeos e artrópodes são protostômios, ou seja, neles, no desenvolvimento embrionário, na fase de gastrulação, o blastóporo origina primeiramente a boca, tá? E nos equinodermos e cordados, no desenvolvimento embrionário, na fase de gastrulação, o blastóporo origina depois a boca. Origina primeiro o ânus e depois é que vai dar origem à boca, certo? Então, sobre protostomia e deuterostomia é isso. Cavidades corporais e metameria, tá? Então, como o nosso corpo ele é formado, dos animais em geral, são formados por cavidades, tá? Então, nós temos aí os grupos de animais que eles têm cavidades internas e outros não, tá? Que é o que nós chamamos de celoma. Essa cavidade é chamada de celoma. Então, muitos grupos de animais possuem espaços internos preenchidos por um líquido, que desempenham funções como a absorção de choques mecânicos, o favorecimento da distribuição de substâncias pelo corpo, o apoio à ação dos músculos. Na maioria dos animais, a cavidade corporal é totalmente revestida por tecido de origem mesodérmica, sendo denominada celoma, tá? Alguns não possuem celoma, que são chamados acelomados. Quem são os únicos acelomados, não possuem celoma, são os platelmintos, tá? Que são os vermes de corpo chato, planárias, astênias, certo?
Os pseudocelomados que têm um falso celoma são quem? São os nematódeos, são os únicos pseudocelomados, que são quem? Os vermes de corpo cilíndrico, os ácaros lombricoides e outros. Quem são os celomados, que contêm realmente um celoma? São os moluscos, os anelídeos, os artrópodes, equinodermos e cordados. Tá? Os acelomados, nós temos aí então o tecido ectoderme, nós temos mesoderme, endoderme, CD, cavidade digestiva, tá? Cavidade digestória. Então, não há nenhum espaço entre esses tecidos, tá? Então, ele é acelomado. Não tem nenhuma cavidade entre os tecidos acelomados, então. Pseudocelomado, tá? Então, nós vamos seguir as siglas ectoderme, mesoderme, endoderme, CD, cavidade digestiva. E temos aí o pseudoceloma, tá? Porque a cavidade digestiva e a endoderme, que é formada pela endoderme, ela fica solta dentro do celoma. Não há nenhuma estrutura muscular que a sustente dentro do celoma, dentro do líquido, tá? Então, por isso que é chamado de pseudoceloma. Então, tem que ter uma regularidade de músculos para que sustente essa cavidade digestiva formada pela endoderme. E os celomados, por exemplo, aí a minhoca, tá? Que é um anelídeo. Então, nós temos aí a ectoderme, a mesoderme. Já na mesoderme nós temos aí a cavidade, vemos a cavidade interna aí, que é o celoma, e nela é revestida por músculos, certo? Que vão sustentar, então, a cavidade digestória formada pela endoderme, em azul, certo? Falando, então, de metameria. Metameria é a organização corporal dos animais, no qual eles são divididos em partes iguais, ou chamados, então, de anéis, tá? Então, a segmentação corporal ela consiste em apresentar, pelo menos na fase embrionária, o corpo organizado em segmentos iguais ou semelhantes, os chamados metâmeros. Tá? Vários grupos exibem essas características, como os anelídeos, os artrópodes e os cordados. Nesse caso, essa característica não reflete no parentesco evolutivo entre esses grupos. Então, as demais características que nós vimos anteriormente, falando da protostomia, deuterostomia, das cavidades internas do corpo, também dos seres diblastos e triblastos, isso caracterizam o parentesco evolutivo entre os grupos de animais. Mas já a metameria ela não caracteriza uma característica evolutiva que torna os animais parentes, tá? Então vocês podem ver a larva aí de um inseto, que nós temos os metâmeros aí na larva, que vão dar origem às diferentes partes do corpo, tá? Essa parte roxeada vai dar origem à cabeça, a amarela vai dar origem ao tórax e a parte em azul vai dar origem então ao abdômen do animal, certo? Então, pessoal, a aula é essa. Muito obrigado.